Estamos de volta no Hora da Verdade. Hoje a gente está conversando com o Fábio Gregório, sommelier, empresário, sobre vinhos. Então você vai ligando para a gente aí, fazendo as suas perguntas, né? E já já a gente vai, claro, eu não posso ficar falando sobre vinho se a gente não pratica, né? Já já a gente vai colocar aqui, a gente vai mostrar um pouco um vinho que o Fábio nos trouxe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria saber, por exemplo, uma dúvida que sempre as pessoas têm. Eu falei, apresentei você como sommelier. E tem o sommelier, que é bem conhecido, tem o enólogo, que é também, e o enófilo. Vamos aí na questão pedagógica, o que significam essas três palavras? Muito bem, muito legal. Muitas vezes me confundem, né? Já vi no meu Facebook escreverem parabéns ao enólogo Fábio Gregório. Não, eu não sou enólogo. Enólogo é quem faz o vinho. Enólogo é quem está com a mão na terra, né, fazendo o cultivo, o plantio, quem colhe, e o responsável pelo vinho. É quem dita se o vinho está correto ou não, se ele está pronto ou não. Ele que vai fazer todo o processo, é o responsável pela produção do vinho. O sommelier é quem trabalha com o vinho, é quem faz o serviço do vinho. Né? Então, o sommelier num restaurante ou o sommelier numa loja de vinhos é quem vai passar as informações para o consumidor, que vai receber aquela orientação, se esse vinho combina com um prato, se esse vinho ele pode ser consumido sozinho, um vinho para uma grande escala, né, muitas pessoas, poucas pessoas, enfim. Eu achava, sem querer te cortar, mas já cortando, eu achava que sommelier era só para vinhos, mas aí um dia você falou assim, ó, eu sou um sommelier de vinhos. Eu falei, mas tem sommelier de outras bebidas então, na verdade? O sommelier é uma palavra que serve para cerveja, para uísque, isso? Sim, no mundo, sommelier é sommelier. Né? Não tem essa separação. Porém, aqui no Brasil, nós estamos desenvolvendo inúmeras categorias de sommelier. Tem sommelier de cerveja, sommelier de café, enfim. E aí isso vem sendo desenvolvido por quê? Porque são bebidas que requerem um estudo específico, que requer a pessoa se aprofundar um pouco mais. Para quê? Para descomplicar. Então, o profissional é a pessoa que vai estudar, que vai tentar buscar o maior número de informações possível para fazer com que as coisas fiquem fáceis para o consumidor. Né? Porque o consumidor não tem que ter um livro na mão, na frente lá do restaurante, do garçom, para ele fazer a combinação. Se tem um sommelier, ele chega e faz a orientação correta, basicamente. E tem o enófilo. O enófilo é o apaixonado pelo vinho. O enófilo é quem gosta de curtir o vinho, quem estuda vinho, mas sem uma obrigatoriedade. Ele estuda muito mais bebendo do que estudando em livro. Sim, ele pode estudar em livro também, mas também gosta de ir visitar as vinícolas, ele gosta de participar de degustações, de feiras, né? E não necessariamente isso seja uma obrigação. Todo enófilo é um sommelier? Ou, aliás, todo sommelier é um enófilo? Todo sommelier é um enófilo. Todo sommelier, bom, primeiro, nós estamos falando de vinho. Vinho é uma bebida apaixonante. Né? Então, um enófilo nada mais é do que um apaixonado pelo vinho. É uma pessoa que estuda. Vou comentar aqui que fique só entre eu, você e você que está assistindo aí, o Fábio. Eu fui conversar antes de fazer o convite com o Fábio, a gente estava falando um pouquinho sobre vinho, ele começou a falar e aí começou a arrepiar o braço dele. Falei, esse cara gosta de vinho, né? É verdade. Inclusive, você estava falando sobre história, né? Na época, quando a gente começou, você falou assim, sobre a história do vinho, que vinho tem a ver... Achei até bonito você dizer que vinho tem a ver com a cultura, as pessoas que sobrevivem, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade, pela minha carreira profissional, de visitar inúmeras vinícolas aí pelo mundo. E o que foi interessante são as experiências que a gente vive. Quando você começa a pensar que é uma família que depende desse vinhedo para sua sobrevivência, então ela é envolvida já no início, quando começa a arar a terra. Então faz o área da terra, começa a fazer o plantio, aí você vê germinando, saindo as folhas, saindo o fruto. Né? Por exemplo, vou citar aqui uma região que ainda é típica, a Pisa, eu vou explicar essa Pisa daqui a pouco, que é a região do Douro, lá em Portugal. Depois que eles colhem as uvas são colhidas à mão, né? São separadas em caixas de no máximo 25 kg para não haver um esmagamento, e aí eles transportam essas caixas no ombro, subindo colinas. É um esforço tremendo. Mais uma vez, estou falando, estou arrepiando aqui. E aí quando chega, né, se juntam aquela quantidade de uvas, reúne a família toda e traz
as mulheres vão para os lagares. Os lagares são como fossem piscinas, né? Onde eles depositam toda aquela uva lá dentro e os homens começam a tocar os instrumentos, as músicas, e as mulheres se unem para dançar e fazer o esmagamento da uva, a pisa. Isso é a pisa, você fazer o primeiro processo de esmagamento, a pisa. Então isso é uma história inenarrável, não tem como você traduzir isso em palavras, é você viver aquele sentimento único de união, de família, aquele amor. E muitas dessas famílias elas vivem exclusivamente desse vinho. E o vinho é uma safra só por ano, então é um momento único que eles estão esperando o ano todo para chegar o momento da colheita, que é onde eles encontram a prosperidade e o sustento para todo o restante do ano. Isso é muita paixão, então tem que apaixonar, não tem jeito. A Cida ligou para a gente, obrigado, viu, Cida? E você faça o mesmo como a Cida aí. Ela pergunta o seguinte: para presentear um homem e para errar menos, qual é a melhor sugestão de um vinho? Cida, o que eu posso te afirmar é o seguinte: vinho, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Como ele comentou, eu sou um sommelier. O meu papel como sommelier não é dizer se o vinho é bom ou ruim, né? Mas é dizer se ele é equilibrado ou ele pode ter algum tipo de defeito. Agora, vamos usar as estatísticas para responder a sua pergunta. O homem, ele tem uma brutalidade, a mulher ela é muito mais sensível, ela tem uma análise olfativa muito mais aguçada, né? Vinhos com muito taninos, muito encorpado, pode agredir, isso não é uma regra, vamos deixar isso bem claro, porque eu tenho muitas amigas que adoram tomar vinhos encorpados, vinhos potentes. A gente sempre brinca isso nas nossas degustações. Quando eu comento que as mulheres gostam dos vinhos mais leves e os homens gostam dos vinhos mais encorpados, elas batem na mesa e falam: não, eu gosto dos vinhos encorpados. Mas de uma forma em geral, os homens gostam, por exemplo, da uva Cabernet Sauvignon. Não quer errar, a uva Cabernet Sauvignon é uma uva muito fácil, redonda, tem bons taninos, tem uma boa complexidade aromática, né? E se você quiser ainda... E aí a gente cai também naquela questão dos vinhos secos, né? Exatamente. Bom, eu não consigo hoje, depois de ter tomado já uma série de vinhos, você vai percebendo que a papila gustativa ela vai evoluindo, né? Então hoje, com todo o nosso respeito, como eu disse, eu não quero jamais fazer nenhum tipo de apologia, eu simplesmente defendo hoje uma posição dos vinhos de uvas viníferas, né? Então, em cima dessa linha de vinhos de uvas viníferas, ou seja, essas uvas utilizadas para se fazer os vinhos próprios para os vinhos secos, que não é nada seco, eu recomendo Cabernet Sauvignon, recomendo Malbec, também uma boa uva. Cabernet Sauvignon vai combinar, por exemplo, se você fazer um prato... E a Cida, só para a gente explicar, por exemplo, aí a Cida vai em qualquer lugar, ou na sua loja, ou no supermercado, enfim, e chega lá e ela vai olhar os vinhos e ela vai saber como que aquele vinho tem essa característica de uva aí que você está dizendo, Malbec ou Cabernet Sauvignon, como é que ela faz isso? William, ótima pergunta. A Cida e a todos que estão nos assistindo. Falar de uvas, isso é mais comum em países de novo mundo. A gente separa assim, quando eu disse no início do programa que tem os paralelos, né? Então, considerando aqueles paralelos, vamos falar Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, que está no hemisfério sul, isso são os países que foram colonizados. Então, todos os países que foram colonizados, nós chamamos de países do novo mundo, né? E países do velho mundo são os países, principalmente os países europeus, são os países que saíram para desbravar aí as terras, então, e tem milhares de anos de história no mundo do vinho. Usualmente, comprar um vinho por uva, você vai encontrar com maior facilidade os vinhos do novo mundo. Você vai encontrar chileno, argentino, australiano, África do Sul. É mais fácil você encontrar. Isso está escrito no rótulo da garrafa. Sempre na frente está lá escrito o nome, a safra, o ano que esse vinho foi produzido. Pode ter vinhos que não tem a safra, depois a gente pode falar sobre isso. E o nome da uva. Agora, vai ter vinhos, de repente, se você for comprar um vinho, por exemplo, português, um vinho italiano, francês, que de repente ele não leva o nome da uva. E aí, por que isso? Isso tem uma explicação. Porque no velho mundo, eles dão muito mais ênfase ao produtor de vinhos. Ele gosta de valorizar a terra, a mão de quem faz. E pode acontecer de ter várias uvas. Por exemplo, no Douro,
Um vinho que eu tenho lá na minha loja tem 41 uvas. Nem o enólogo, nem a pessoa que faz o vinho sabe dizer o nome das uvas. Então, nesse caso, o que menos se dá relevância é o nome da uva, e sim o método que é feito, se tem potencial de envelhecimento, de guarda, e por aí vai embora. Tá, então só para entender, aí a Cida ou qualquer outra pessoa foi numa loja, ela pegou um vinho e vamos dizer que ela siga as suas orientações ou aquilo que você está sugerindo. Aí ela pega um vinho, se for um vinho do velho mundo, provavelmente não vai estar descrito a uva. Não vai estar escrito a uva. E se for um vinho do Novo Mundo, que aí você disse, né, da África do Sul, do Chile, da Argentina e tal, vai estar lá a uva. Exatamente, vai estar no rótulo o nome da uva, fica fácil ela perceber. À medida com que a pessoa vai criando o hábito, ela vai identificando o nome das uvas, né? Cabernet Sauvignon, Carmener, Malbec, Syrah, Merlot, Petit Verdot, Bonarda, isso são nomes de uvas. Muitas vezes ocorre também da pessoa confundir o nome do vinho com o nome da uva. Às vezes há um destaque maior ao nome da uva do que ao nome do vinho. Isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Mas nada melhor do que uma prática, né? E, gente, sempre lembrando, né, a gente tem que ter o lado, a nossa responsabilidade social, né? Sempre beber com moderação. O índice, a medida recomendada mundialmente é 1 cálice ao dia. Então, vamos ter ao nosso lado a responsabilidade social. Mas bebendo com moderação, a gente sempre tem que beber, sempre. Então, bom, já eu vou beber aqui com moderação um vinho que o Fábio nos trouxe aí com certeza. E ele vai falar um pouquinho sobre vinho e tal. E vou encerrar esse bloco com uma pergunta do Douglas. Manda um grande abraço aqui, obrigado para você também, Douglas. E você poderia falar sobre os vinhos africanos? Já a gente volta no Hora da Verdade de hoje, nesse dia 16 de julho de 2012, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo, com o Fábio Gregório aqui falando sobre vinhos. Não saia daí.